Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz em estar aqui nesta manhã para falar sobre a nossa campanha Casa de Paz, para falar de um tema tão real nos dias de hoje. A palavra de Deus. Ela é real, você concorda comigo? Ela é viva, é poderosa. Ela por si já causa o efeito, já gera o que precisa ser gerado, faz o que precisa fazer. Ela por si já é poderosa. Amém? Não precisa do pastor João. Ela é a voz de Deus, é a revelação de Deus. Mas eu estou aqui, me coloco à disposição como servo. Amém? Para falar algumas coisas que o Espírito Santo colocou ao meu coração. E eu queria convidar você também a abrir seu coração. Eu queria convidar você a transformar a sua esperança em fé. Porque a esperança parece algo tão distante. E a fé é algo tão presente, tão real. É a certeza, é a convicção, como diz lá em Hebreus 11. Daquilo que nós não vemos, mas acreditamos, confiamos. Amém? Então quero convidar você nessa manhã a transformar a sua esperança em fé. Em fé. Fala assim: Espírito Santo, encha o meu coração de fé. Eu preciso, eu necessito de mais, 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 mais. Nós precisamos de muita fé para viver aquilo que o Senhor tem hoje nos nossos dias. Amém? E eu quero ler com você a palavra de Deus agora. É a versão A Mensagem. Uma versão muito contemporânea e lida pelos jovens da nossa igreja. Amém? Se você não tem aí essa versão, acompanha aí pelo o nosso telão aí. Vamos lá então. Depois disso, o Senhor selecionou 70 discípulos. Algumas versões dizem 72. Ah, perdão, irmãos, eu não falei, né? Lucas 10. Perdão. Lá já está mostrando, mas é Lucas 10. Localiza aí. Obrigado. Vamos de novo, então? Depois disso, o Senhor selecionou 70 discípulos. Como eu estava falando, algumas versões dizem 72 discípulos. E enviou em duplas. Então, se hoje nós fôssemos montar duplas aqui com 76, nós teríamos quantas duplas? 36. 72, perdão, 36. 70 teremos 35. Amém? Eu creio que o Senhor vai levantar mais de 35 aqui. Eu creio que o Senhor vai levantar mais de 35 duplas aqui. Você crê? Eu creio que o Senhor vai levantar pessoas aqui com vontade, com desejo de avançar. De ganhar os seus colegas lá no trabalho para Cristo. De anunciar a salvação lá no trabalho, lá na escola, professores aqui. Eu fico imaginando as salas de reunião tendo um espaço para falar do amor de Deus. Amém? Duplas, mensageiros de paz. Então eles enviou as duplas a todas as cidades e lugares que pretendiam visitar, destacando a seriedade da tarefa. Uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores. Olha aqui o que Jesus começou a ver aqui. Ele começou a ver um campo a ser colhido. Uma lavoura enorme. Mas ele olhou para as pessoas e ele viu poucas pessoas. Ele olhou e viu pouca gente para fazer isso. Mas ele fala assim: portanto, de joelhos. Você costuma fazer isso? Se ajoelhar e pedir para Deus? Ele fala: peçam a Deus da colheita que envie trabalhadores. Pode ir, mas sejam cautelosos. O trabalho é perigoso. Vocês serão como cordeiro no meio de lobos. Levem pouca coisa, o mínimo necessário, nada de bagagem extra. Não perca tempo, evite conversas longas com aqueles que encontrarem pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, cumprimentem a família com paz. Paz seja com esta casa, paz seja com esta família. Se a saudação for recebida, é um bom lugar para ficar. Se não for recebida, peguem-na de volta, peguem a paz,
né? E saiam. Não forcem nenhuma situação. Hospedem-se numa casa e façam as refeições ali, pois o trabalhador merece 3 refeições ao dia. Em outras versões, o trabalhador é digno, né, de receber. Não fiquem mudando de casa em casa, procurando a melhor cozinha. Eu achei interessante essa versão aqui, né? Não fique procurando conforto nas casas, serem bem recebidos, né? Alguém que vai te dar cafezinho, vai dar aquilo que você gosta. Foque no reino. Se for recebido numa casa, como o que for oferecido, cure quem estiver doente ali e anuncie: o reino de Deus está aqui diante de vocês. Está aqui diante de vocês. Eu gostei muito dessa versão, porque ele está falando assim: ó, o reino de Deus é aqui, é agora. Agora. Se ao entrar numa cidade não forem recebidos, saiam às ruas e gritem. A única coisa que ganhamos aqui foi a poeira das sandálias, e nós a devolvemos. Vocês sabiam que o reino de Deus estava bem diante de vocês? Estava falando de uma oportunidade que foi perdida por uma cidade que não recebeu. Sodoma receberá um tratamento melhor no dia do juízo que a cidade que decidir rejeitar vocês. Estavam falando com os discípulos, com os 72. Castigo para Corazim, castigo para Betsaida. Se fossem concedidos a Tito e Sidom metade das oportunidades que vocês tiveram, elas estariam de joelhos há muito tempo, arrependidas, clamando por misericórdia. Tiro e Sidom serão tratadas com menor rigor que vocês no dia do juízo, por conta da rejeição. E você, Cafarnaum, acha que será promovido ao céu? Pense bem, você está descendo de ladeira para o inferno. Você está se perdendo, está morrendo. Quem ouvir vocês está me ouvindo. Quem os rejeitar está me rejeitando. E me rejeitar é o mesmo que rejeitar Deus que me enviou. Depois disso, os 70 voltaram eufóricos. Senhor, até os demônios submetem ao teu nome. Jesus disse: eu sei. Vi a queda de Satanás. Parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto. Eu dei uma autorização. Eu assinei. Eu dei para vocês um documento de liberdade para ir e vir e anunciar. É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes, escorpiões e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês, ninguém pode tocar em vocês, irmãos. Ninguém pode tocar em nós. Mas o grande triunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Deus habitando em vocês, Deus morando em vocês. Alegrem-se. Não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês. O que Deus faz através de você. Jesus sentiu nessa hora uma escondida alegria do Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos que se acham sábios e a revelaste a gente simples e novos na fé, pessoas que haviam se convertidos. Quem pode anunciar Jesus? Pessoas simples, pessoas que se converteram, pessoas que aceitaram a Jesus. Eu estava em uma conferência e ouvi alguns relatos de pessoas que tinham acabado de aceitar Jesus, acabado de ser curadas, e essas pessoas começaram a impor as mãos, e as pessoas eram curadas e eram salvas. Então nós podemos, todos nós podemos. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer uma dupla? Todos nós. Fala: eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me chamou, naquele que é fiel para fazer infinitamente mais. Você crê nisso? Aleluia. Amém. Graças te dou.
Graças te dou. Foi uma oração. Senhor dos céus e da terra. Coloca a mão no seu coração. Repete comigo assim: graças te dou, Pai. Senhor do céu e da terra. Porque daste a mim, pessoa simples, autoridade para fazer grandes coisas em teu nome. Amém. Meu Pai tudo me concedeu. Só o Pai sabe quem é o Filho e só o Filho sabe quem é o Pai. O Filho pode apresentar o Pai a quem quiser. Fomos apresentados para o Pai através de Jesus. Amém? Dirigindo-se aos discípulos em particular, diz: olha o que Jesus falou para eles: abençoados são os olhos que veem o que vocês estão vendo. Muitos profetas e reis teriam dado a vida para ver o que vocês estão vendo e ouvindo, e o que vocês estão, mas não tiveram essa oportunidade. Não tiveram essa oportunidade. Eu e você temos a oportunidade de ver, de ouvir grandes coisas que Jesus está fazendo e tem feito. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Depois desta palavra, precisamos orar e agradecer ao Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela por si já é suficiente. Obrigado. Obrigado pelo amor, pelo Teu cuidado que o Senhor tem para conosco. Obrigado pela confiança que o Senhor tem em nós. Pessoas simples, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor liberou para nós autoridade, poder, unção. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos nesta manhã. Abra os nossos olhos. Nós queremos ver, Pai. Nós queremos contemplar. Como aqueles discípulos, eles viram, eles participaram de tantas coisas, Pai. Eles tocaram nas pessoas e elas foram curadas. Elas falaram do plano de salvação e as pessoas se renderam a Ti. Elas visitaram famílias e foram bem recebidas, acolhidas, Pai. O Teu amor tem feito a diferença, Senhor, na vida dessas pessoas. Então, Pai, nesta manhã, diante da Tua palavra, diante dessa campanha que iniciamos, Senhor, se mova através de nós, faz através de nós. Nós queremos também voltar aqui, Senhor, com alegria em nossos corações, falando do que o Senhor fez, do que o Senhor realizou. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Nós queremos, desejamos a Tua palavra. Cria em mim, cria no coração dos meus irmãos uma fome. Restaura o primeiro amor que se perdeu por tantas situações, por tantos problemas. Restaura, restaura, Senhor. Restaura o nosso coração para Ti. Restaura, coloca a mão no seu coração. Restaura o meu coração, Jesus. Encha o meu coração de fé nesta manhã. Encha o meu coração de fé nesta manhã. Essa é a oração que nós fazemos em Teu nome, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Nós vamos falar de uma passagem tão poderosa, tão específica, tão clara para os nossos dias, de uma maneira tão simples. Nós vamos falar de uma passagem onde Jesus se preocupa com o seu ministério e se preocupa com as cidades, com as famílias que estão tão longe do coração de Deus, distantes. E ele começa a se preocupar, e ele começa a orar, e ele começa a instruir
os seus discípulos: vocês precisam orar. Vocês precisam orar comigo. Vocês precisam buscar o Eterno, para que Ele haja de bondade com misericórdia, para que Ele envie mais pessoas. Eu estava orando ontem à noite. Eu falei: Senhor, na nossa igreja tem bastante pessoas. E se nós olharmos aqui, olhar para a galeria, tem tanta gente na galeria. Tem tantas pessoas aqui. Dá para fazermos um trabalho também excelente para Ti. Eu falei: Senhor, nós só precisamos que o Senhor venha tratar com os nossos corações. Tratar com o meu coração. Despertar esse amor, essa vontade, esse desejo de fazer mais. Então eu vejo aqui um Deus preocupado. Ele sabia do término do seu ministério. Foram 3 anos. E eu tenho que agir rápido. Eu tenho que fazer rápido. Ele tinha os seus 12. Mas ele falou: eu preciso de mais. Eu preciso de mais pessoas. Eu preciso de mais pessoas para visitar os lares, as famílias que estão se perdendo. E então ele começa um projeto transformador. Pessoas que foram salvas ali. Pessoas que queriam que outras pessoas também conhecessem esse Deus que elas receberam. Um Deus de amor. Então Jesus pegou pessoas que não sabiam nem falar. Pessoas que nem conheciam a palavra, mas receberam de coração. Foram salvas. E Jesus então cria uma comissão. Alguns chamam de a grande comissão. E ele começa então a instruir essas pessoas. E capacitar essas pessoas. Dando a essas pessoas autoridade, poder. Eu falei: Deus, eu preciso que isso aconteça na nossa igreja. Eu preciso que aconteça comigo. Eu preciso viver essas experiências. O Espírito Santo já me colocou uma casa. Eu já tenho uma casa para visitar. Eu já tenho uma família para visitar. E essa família precisa tanto de Jesus. Precisa tanto de Jesus. Então eu queria que hoje você também já começasse a se preocupar como Jesus. Olhando para uma necessidade. Olha para a sua casa. Todos estão salvos? Não precisa me responder. Mas só pensa. Olhe para os seus pais. Foram salvos? Olha para os seus parentes próximos. Foram salvos? O seu vizinho da direita? E o seu vizinho da esquerda? E o da frente que você não fala com ele? Começa a pedir para o Senhor uma direção. Porque Ele deu para você autoridade. Ele deu para você unção. Iniciamos essa campanha. Hoje. Estivemos aqui às 7h30 da manhã. Poucos irmãos estavam aqui. Orando. Buscando a Deus. Uma direção. Você não pôde vir. Ore lá na sua casa. Separe um tempo para você viver isso. Separe um tempo. Eu vou falar algo para você aqui e você faça como você quiser. Mas ontem lá no meu secreto só estava eu e o pai. A minha esposa tinha ido trabalhar. Eu estava sozinho. E eu não assisto TV há muito tempo. Fui liberto de tantas coisas. E eu estava lendo a palavra. Esta palavra. E eu me joguei no chão. Não pergunte como. Mas eu estava ali no chão, orando e clamando ao Senhor.
Talvez esse tenha sido o choro de Jesus, clamando por trabalhadores, por pessoas. E quando eu olho para a minha igreja, de novo falando, eu vejo tantas pessoas com conhecimento da palavra, eu vejo tantos jovens com vigor, com força, com ânimo, com uma saúde. Eu falei, Deus, usa cada uma dessas pessoas, no ambiente, no tempo, para falar do amor, para falar do teu amor. A missão é grande, eu sei, mas nós precisamos avançar. Nós temos um bairro inteiro aqui, e sabe, passamos pelas pessoas e nem conhecemos. Essas pessoas também nem conhecem a igreja, só passa aqui na frente, algumas entram aqui. Outro dia eu recebi um casal, aí eles entraram, e eles pensaram que era uma missa, mas não era uma missa, aí eles foram embora. Sabe, as pessoas do bairro não conhecem a sua igreja. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos fazer a diferença nos lares, de uma maneira muito simples, com a palavra simples, anunciando o reino de Deus, salvação. Eu fiquei muito triste quando essa pessoa não quis nem ficar na igreja. Eu não tive nem oportunidade de falar para eles do amor de Deus. Precisamos anunciar, precisamos falar. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Muitas vezes olhamos ao nosso redor, nós vemos a oportunidade de falar do amor de Deus e não falamos. Não falamos. Lá no seu trabalho, seja honesto. Você já falou do amor de Jesus para as pessoas que estão lá, só no seu ambiente, na sua sessão de trabalho? Você já conseguiu falar? Para as pessoas mais próximas, como elas veem você? Como elas olham para você? Eu recebi uma palavra aqui na conferência e eu já estava vivendo essa palavra. E para mim foi uma confirmação. Eu visito muitas empresas. Muitas empresas. E eu tenho o privilégio de falar do amor de Deus para os donos das empresas. Eu me apresento como um cristão. Sabe, quando eu fecho um pedido com o meu cliente, eu falo, Deus abençoe você. Deus abençoe a sua empresa. Sabe, quando chega no fim do ano que todo mundo fica postando Feliz Natal, Feliz Ano Novo e não sei o quê, eu falo que Deus abençoe a sua empresa, que Deus faça você prosperar, que Deus te dê sabedoria, que o Senhor abençoe a sua casa. O meu chefe, ele não comenta nada, mas é engraçado o nosso relacionamento. Ele mora lá no Paraná. Mas sempre a nossa conversa é uma conversa saudável. Uma conversa profissional, mas com Jesus presente. Sabe, eu tenho tentado colocar Jesus em tudo. Eu tenho aprendido que é necessário fazer isso. Colocar Jesus faz parte da minha vida, da minha casa, da minha família. Como que é o seu relacionamento lá? Jesus nos chama para agir, e que tem que ser rápido. Precisamos correr. É hoje, 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 hoje. Você está comigo? É hoje. Jesus nos chama à ação. Precisamos orar. Então eu desafio você a orar, a buscar. É urgente. Anunciar o evangelho é urgente. É urgente. Ontem eu falei, Senhor, eu não quero, naquele grande dia, diante da tua presença, ouvir do Senhor o que você fez. O que você fez pelos seus familiares? O que você fez pelos seus vizinhos, pelos seus amigos? Eu não quero ouvir Jesus me cobrando isso. Eu quero ver um Jesus feliz, filho amado. Você tem feito tantas coisas e o meu coração se alegra em você. Eu quero ouvir como Jesus falou aqui para os discípulos no final. Naquele grande dia eu quero ouvir do Senhor isso. Filho amado,
em quem tenho prazer. Eu tenho buscado. Eu sou uma pessoa falha como você, com tantos problemas e limitações e dificuldades também, com problemas de saúde também. Às vezes não consigo ficar o louvor inteiro em pé. Eu preciso sentar porque a dor é muito forte na minha coluna. Sou uma pessoa como você, mas Deus colocou em mim um desejo de conhecê-lo mais. Nos versículos 3 e 4 ele fala: olha, eu estou enviando vocês no meio de lobos como cordeiros. Eu estou colocando vocês em lugares difíceis, onde as pessoas irão rejeitar vocês. Muitos irão rejeitar vocês. Muitos irão cuspir em vocês. Muitos irão virar as costas por vocês. Mas não se preocupe. Não se preocupe, porque eu estarei com vocês. Serei com vocês. Darei a vocês autoridade, poder. Irei guardar vocês, proteger vocês. Estou com vocês nessa caminhada, vocês não estão só. Jesus está dizendo para nós nessa campanha de paz: eu estou com vocês, filhos. Onde estiverem 2 ou 3, eu estarei. Onde vocês pisarem a planta dos seus pés, eu irei com vocês. Onde vocês tocarem com as suas mãos, serei eu com vocês. Serei eu fazendo, serei eu realizando. Você está disposto a viver isso? Você está disposto a viver isso? A nossa vida cristã é marcada por desafios, muitos desafios. Mas ouse ir além, ouse fazer mais. Não se prenda aos problemas e às preocupações. Não se prenda ao medo, à timidez. Como vou falar de Jesus? Você vai ter um material que vai te ajudar muito. Só você fazer aquilo que está lá. É simples. Falar do amor de Jesus. Se a casa abrir as portas, e quando você declarar: paz seja com esta casa, e essa paz for aceita, não tenha medo. Não tenha medo. O ambiente é propício. Já houve uma aceitação. Vocês estão me entendendo? Se nós lermos lá no versículo 5, ele vai falar sobre essa paz. Uma missão de paz, de cura. Sabe, quando nós falamos de paz, quando nós falamos de cura, é mais do que uma palavra anunciada, uma palavra falada. Quando nós declaramos a paz sobre as pessoas, nós estamos declarando a presença de Deus sobre a vida das pessoas. Quando nós falamos de paz, nós estamos falando de uma plenitude. Nós estamos falando da vontade de Deus, do que Ele pode fazer, através de uma aceitação. Paz seja nesta casa, lá no versículo 5. Aí, quando esta paz é aceita, queridos, você pode ministrar cura, libertação, e os milagres acontecerão. Eu falei ontem para Deus: Deus, eu quero ver os teus milagres. Eu quero ver os meus irmãos felizes, trabalhando neste reino, voltando com alegria em seus corações. Lucas 10, 9 ao 12 vai dizer que o reino de Deus está próximo. É agora, é urgente. Talvez essa seja a mensagem central dessa missão. O reino de Deus está próximo, é urgente. Os discípulos, os servos precisam continuar declarando, falando do amor de Deus. E isso tem que ser uma realidade. Isso precisa ser uma realidade. Você precisa viver isso na essência. Como que nós vamos viver isso, pastor? Como que nós vamos fazer isso? Anunciar. Encha seu coração de fé. Encha seu coração de fé. A fé é a certeza. Encha seu coração de fé. Creia nessa palavra que foi direcionada para você. Não tenha medo. Vá, avance. Continue.
Não pare, não desanime. Muitas pessoas vão falar para você: você tem muita coragem, para com isso, isso não vai dar certo. Mentira, mentira do inferno isso. A verdade é que grandes coisas você irá experimentar. Grandes coisas. Como que está o seu coração? A sua expectativa para viver isso? Você quer ser aquele que faz a diferença na vida de alguém? Você quer fazer a diferença na vida de alguém? Você quer ser usado por Deus? Quem aqui quer ser usado por Deus? Quem aqui quer ser usado por Deus verdadeiramente? Levante as mãos. Você quer ser usado por Deus? É só isso que ele precisa ouvir. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia a mim, Senhor. Envia a mim. Lucas 10, do 13 ao 16, vai falar do juízo de Deus para algumas cidades que não aceitaram, que não viveram o propósito de Deus. Jesus olha para Corazim e Betsaida e fala da responsabilidade daqueles que ouvem e não se arrependem, a necessidade de se arrepender. Fala das cidades pagãs como Tiro e Sidom. Isso nos alerta para a seriedade de rejeitar o convite de Deus, da importância que nós precisamos viver. Eu quero declarar aqui que o nosso bairro, Parque Cruzeiro do Sul, eu quero declarar aqui que os bairros vizinhos, eu quero declarar que São Paulo pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor Jesus. Não pertence a um partido político, pertence ao Senhor Jesus, aquele que é poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que é Senhor, aquele que é dono. Eu declaro que Itaquaquecetuba pertence ao Senhor Jesus. Eu declaro vida de Deus, o poder de Deus. Eu declaro que serão cidades alcançadas, famílias alcançadas, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Ele fala sobre Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade onde quando você lê os evangelhos, a maioria dos milagres, sinais aconteceram ali em Cafarnaum. Era uma cidade próspera, uma cidade portuária, à margens ali do rio, do mar da Galileia. Eu estive lá. E eu lembro quando o pastor José Roberto ministrou aqui, recentemente, falando sobre isso, falando sobre essa passagem aqui. Eu lembrei, eu estava lá naquele lugar, e quando eu olho eu só vejo uma cidade histórica, ruínas, uma cidade que fica trancada, tem um portão, não tem uma alma. Tem o mar da Galileia, bonito, como diz a palavra. E a cidade você só vê ruínas. A sinagoga que ele falou que foi construída, você chega lá, só vê a metade das paredes. Ruínas. Cidades que não deram valor à palavra. Não ouviram. Pessoas que receberam bênçãos, mas não se preocuparam com o reino, em avançar, em fazer, em conquistar, em trabalhar. Por isso que a Bíblia fala que está descendo ladeira abaixo para o inferno. E isso aconteceu. Se você ir lá, se você buscar na internet, você vai ver que eu estou falando para você, é real. A alegria da salvação se perdeu. No verso 17 e 20. Olha como os discípulos voltaram. Eu quero declarar aqui sobre você, sobre a sua vida, nessa campanha Casa de Paz. Eu quero declarar, receba isso no seu coração, a palavra do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida. Quando você voltar, quando você finalizar as 4 semanas, você vai trazer aqui várias pessoas aqui, que foram salvas e alcançadas. Eu vou ouvir você falando: pastor, Jesus fez coisas lindas lá naquela casa. A salvação entrou. Tinham pessoas doentes e nós oramos, e essas pessoas, elas foram curadas. Pastor, tinha uma família inteira longe de Jesus, mas elas aceitaram a palavra, foram salvas. Senhor,
tinha tantos jovens perdidos nos vícios, mas foram libertos. Todos se sujeitaram ao teu nome. Vocês vão voltar aqui alegres, felizes, com as suas mãos cheias, diante do Senhor, apresentando o que o Senhor fez. Senhor, até os demônios submetem a nós por causa do teu nome. E Jesus corrige eles e fala assim: o verdadeiro motivo da alegria não é o poder que eles demonstraram, mas o fato de que seus nomes estão escritos no céu. A salvação entrou. A salvação entrou, e aquelas pessoas que não tinham direção, agora ela tem os nomes delas escritos no livro da vida. Elas foram salvas, como eu e você. Esse é o nosso foco, salvação. Mas a palavra de Deus, ela acompanha seus sinais. Quando você fala de amor, tem que manifestar amor. Quando você fala de cura, a cura se manifesta. Então, se a palavra diz que nós vamos curar os enfermos, então nós vamos declarar a salvação e os enfermos também serão curados, serão libertos, as pessoas serão salvas. Há uma preocupação dos céus com esta comunidade, há uma preocupação dos céus com essas famílias, há uma preocupação dos céus com seus vizinhos, com seus amigos, que você sabe quem é. Há uma preocupação dos céus em fazer algo poderoso. Eu já estou encerrando. Há uma preocupação. Eu queria que você sentisse no seu coração também isso. Uma vontade, um desejo, um desespero no seu coração. Diante dessa palavra tão poderosa, algo poderoso tem que acontecer dentro de você. Tem que gerar uma fome. Eu falei: Deus, eu quero sentir essa fome, esse desejo de fazer mais e mais pelo Senhor. É muito pouco que eu faço, Senhor. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco que eu e você fazemos. Eu não estou julgando ninguém, mas é muito pouco. Deus quer mais de nós. Ele quer mais de nós. Ah, mas é que eu estou cansado. O Senhor vai renovar as suas forças. Ah, estou sem ânimos. Ele vai renovar o seu ânimo também. Estou sem esperança. Ele vai renovar a sua esperança e vai transformar a sua esperança em fé. Você crê nisso? Transformar a sua esperança em fé, em realidade. Ele se preocupa em fazer isso com você. Jesus fala que nós somos humildes. Você se sente assim? Quando o Senhor fala dos humildes, não é querer se aparecer não, sabe, irmãos? Nós precisamos ter essa humildade. Essa humildade não tem nada a ver com intelecto, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com coração rendido, tem a ver com coração prostrado, tem a ver com coração nele. Um coração nele. Para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É tão difícil às vezes trazer as pessoas aqui para orar meia hora. É tão difícil, irmãos. Eu quero que você... Estou falando como pastor, auxiliar dessa igreja, que caminho junto com o pastor José Roberto. É tão difícil. É tão difícil fazer as pessoas entenderem a importância da oração. E quando vem e ficam 30 minutos, já acha que não precisa nem orar mais naquela semana, naquele dia. É muito pouco. É muito pouco que eu venho fazer aqui na minha oração, é muito pouco. Eu falei: Deus, eu preciso de mais. Os grandes homens avivalistas, eles dedicavam 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas na presença do Senhor, buscando. Leia lá, busca lá no Google para você ver as histórias desses homens. Busca lá, você tem acesso a tudo isso. Uma busca, uma entrega para o Senhor. E meia hora, 1 hora, às vezes é difícil. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor preparou algo celeste para nós. Amém? E lá,
A oração será 24 horas. A adoração será 24 horas. Não serão alguns minutos. Então prepare aqui na terra o que você vai viver lá. Prepare aqui para você viver lá. Tudo que ligado na terra será ligado onde? No céu. E o que for desligado na terra? Desligado no céu. Então vamos ligar a terra com o céu. Aí nós vamos ver céus abertos e os anjos do Senhor descendo, subindo, a glória de Deus se movendo. Cria uma expectativa nova no seu coração. Fale, Espírito Santo, muda o meu coração. Você sabe o que você precisa. Você sabe. Eu não preciso falar nada. Eu sei sobre mim. Eu sei sobre as minhas necessidades. O que eu faço é muito pouco. É muito pouco o que eu faço. O que eu vivo com Ele é muito pouco. É muito raso. Eu falei, Deus, eu preciso de mais. Eu preciso viver mais. Eu preciso ler mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso te buscar mais. Eu preciso fazer mais. Eu e você precisamos fazer mais. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Está falando sobre isso. Gente que não quer fazer nada para o Senhor. Não está falando de uma timidez comum. Não está falando de uma timidez de subir aqui e falar. Está falando em anunciar o Evangelho. Em fazer. Em se dispor. Não se contente. Não se contente em ver seus amigos se perdendo. Eu já perdi muitas pessoas na minha família. Mas eu falei para o Senhor, a partir de hoje, isso não vai mais acontecer. Porque a minha parte eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou falar mais. Eu vou falar mais. Eu vou anunciar mais do amor de Deus para as pessoas. Eu quero que as pessoas te conheçam. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa que ela falou do amor de Deus e a pessoa foi salva, ela foi curada. E ela falou, por que você não veio antes? Antes do meu marido, do meu esposo morrer? Por que você não veio antes? Por que você não falou antes? Aquilo gerou uma dor no meu coração. Porque eu posso estar perdendo uma grande oportunidade de falar do amor de Deus. Uma grande oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas que estão à minha volta. Porque você não veio antes, João. Porque você não veio antes, Zé Roberto. Porque você não veio antes, Terezinha. Porque você não veio antes, Alexander. Nós vamos ouvir isso. Mas vai nos encorajar a avançar. Então mude o seu coração. Mude o seu coração. Peça para o Senhor, Senhor, muda a rota. Muda a rota. Onde eu preciso ir, Senhor? O que eu preciso fazer? Ai, não tenho tempo, Ele vai dar um jeito. Muda a rota, Senhor. Mas eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Olhe para a sua casa agora. Feche os seus olhos aí, onde você está sentado. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Comece a pensar nas pessoas que você ama agora. Agora. Eu sei que você conhece tanta gente legal, tanta gente boa. Eu sei que você conhece tanta gente bacana. Eu sei que você tem uma boa influência no seu trabalho. Eu sei que você tem uma boa influência também com seus amigos, nas reuniões. Eu sei. Comece então a pensar nessas pessoas agora. Começa. O Senhor vai trazer agora, no mundo espiritual, a existência. Comece a pensar. Vou chamar o louvor para subir aqui, para a gente finalizar. Comece a pensar agora nessas pessoas que você ama tanto, tanto, tanto. E que essas pessoas têm dado tantas desculpas para você. Têm dado a você tantas desculpas. Pense agora nessas pessoas. Elas têm dado tantas desculpas.
Pense. Ela vai ser o motivo da sua oração. Vai ser o motivo do seu clamor, do seu desespero, do seu choro. Pensa nessas pessoas que você ama. Porque se você não agir hoje, agora, talvez amanhã seja tarde demais, amanhã talvez não dê tempo. Talvez amanhã seja tarde demais. Pense hoje, agora. A oportunidade que você tem agora. Não ignore aquilo que o Espírito Santo quer fazer através de você. Não abra mão do que o Espírito Santo quer fazer através de você. Não negocie a presença poderosa do Espírito Santo. Não negocie. Não troque a presença do Espírito Santo por algumas moedas, por uma mesa. Não negocie. Não abra mão da presença do Senhor por nada. Olhe para o Senhor. Olhe para Ele. Ele te fez de uma forma tão perfeita, de uma forma tão especial, te gerou de uma forma tão espetacular, tão gloriosa, fez você com perfeição. Olhe para as suas mãos agora, olha como elas são perfeitas. Olha para os seus pés, você pode andar, você pode falar, você pode ouvir. Você é perfeito. Ele te gerou de uma forma perfeita. Não há nada de errado em você. Você é perfeito. E para completar esta obra maravilhosa, Ele liberou o Espírito Santo para habitar em você, para morar em você. Ele escolheu morar em você. Então você pode, você é capaz, você tem poder e autoridade em suas mãos. Não tem nada de errado. Se levante, se posicione e comece a lutar. Luta com seus medos, com as suas fraquezas. Decida hoje colocar diante de Jesus os seus medos, as suas frustrações, as suas incertezas, os seus temores. Coloque diante dele. Se levante agora, você vai. Se levante do seu lugar. Nós vamos encerrar agora. Eu não vou convidar você para vir à frente, não. Mas eu quero que no seu coração hoje, que haja um despertar, que haja uma fome, um desejo de experimentar mais. Que você seja inconformado, inconformada com a situação que você se encontra. Eu quero mais. Mais. Levante as suas mãos aos céus. Levante as duas mãos, levante. Tome uma posição de fé nesta manhã. Fala, eu quero mais. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu quero avançar, Senhor, no teu reino. Eu quero fazer a diferença no teu reino. Eu quero que a salvação entre na minha casa. Eu quero que seja plena, que todos sejam salvos. Não quero ser o salvo da família. Eu quero que todos se levantem comigo em adoração. Eu quero ver os meus pais adorando o Senhor comigo. Eu quero ver os meus filhos adorando o Senhor comigo. Eu quero ver o meu cônjuge adorando o Senhor comigo. Eu quero mais. Começa a falar com o Senhor. Declare o nome das pessoas que você ama aí. Começa a declarar enquanto o louvor canta. Começa a declarar. Se posicione. Ei, é você, é com você mesmo. É com você mesmo que o Senhor está falando. O reino dos céus, Ele precisa de trabalhadores. Ele precisa de pessoas como você. Há uma colheita a ser feita. O Pai se preocupa com você. O reino dos céus é para ser vivido agora. É para você começar agora. É para você trabalhar agora. Dê um pontapé inicial diante do Senhor. Dê um basta nessa situação que você vive, de engano, de mentira. Dê um basta. Declare
Começa a declarar agora, bem alto. Vamos lá, declara agora o nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Toda a escuridão vai passar, vai sair. Clame pela sua família, clame. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Toda a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Eu posso ver sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare, continue declarando sobre a sua família. Continue declarando sobre a sua casa. Continue declarando sobre os seus vizinhos. Continue declarando seus amigos. Apresente eles diante do Senhor. Comece a lembrar agora. O Espírito Santo está falando com você. Comece a declarar. Há poder nas suas palavras. Quando você abre a sua boca, você declara. A glória de Deus se move. O poder de Deus se move. A glória de Deus vem sobre você. Começa a declarar. Vamos declarar de novo. Vamos declarar. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare, declare. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas. Imagina você agora andando nas ruas. Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor ouviu a sua voz. O Senhor ouviu o seu clamor. Ele ouviu o nome das pessoas que você declarou agora. E Ele agora se junta a você para realizar essa obra. Para realizar. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, ajuda-nos a sermos trabalhadores fiéis na Tua colheita. Que possamos proclamar a Tua paz e manifestar o Teu reino em nossas vidas e ministérios. Manter-nos humildes, Senhor, confiantes e sempre conscientes de que a nossa maior alegria é a Tua presença, do que a nossa maior alegria é a salvação, do que a nossa maior alegria, Pai, é fazer a Tua vontade e o Teu querer. Pai, nós apresentamos cada uma aqui, duplas que já foram formadas aqui, nós abençoamos e declaramos, Senhor, a autoridade sobre essas pessoas. Eles voltarão alegres, Senhor, voltarão felizes, Senhor, contando as maravilhas que o Senhor fez em Teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome. Obrigado pela Tua presença nesta manhã, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por despertar em nós um desejo de avançar e de fazer. Obrigado, Espírito Santo, por colocar em nós uma fome em fazer a Tua vontade. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós, por morar em nós, por caminhar conosco. Quando você vai a um lugar, Ele vai com você. Eu estava meditando nisso. Quando eu vou dormir, Ele está comigo, porque Ele mora em mim. Quando eu abençoo alguém, Ele abençoa, Ele sela isso.
porque Ele está comigo. Aonde você pisar, aonde você entrar, aonde você estiver, a presença poderosa do Espírito Santo será com você, querido. Não tem como ser diferente, porque Ele mora em você, habita em você, e o prazer dele é estar com você. Que Deus abençoe a sua vida.